Carla, é muito importante, né, ter esse espaço de conversar com a sociedade, né, a função social também da comunicação. A gente fala desse maio laranja porque o abuso sexual ele acontece também na nossa cidade. Muitas vezes a gente não fica sabendo dos casos e o Conselho Tutelar atende muitos casos, mas claro, devido a todo o sigilo que é necessário para proteger aquela criança e aquele adolescente, muitas vezes não tem visibilidade. Coisas que a gente acha às vezes que não tem, gravidez dentro do núcleo familiar por conta de abuso sexual, diversas situações de abuso, elas existem na nossa cidade também e a gente precisa falar desse tema aqui no município. Geralmente esse abuso, Léo, ele acaba acontecendo dentro de casa? O autor do crime é uma pessoa próxima da vítima? Sim, os últimos índices que eu consultei, até mesmo do Disque 100, né, mais de 70% dos casos de abusos, eles acontecem dentro do núcleo familiar e é por isso que as famílias precisam ter mais atenção ainda. Muitas vezes as pessoas têm atenção com quem é de fora, mas não têm atenção com quem vive ali dentro do núcleo familiar. Há todo um cuidado, né, com as crianças em relação às pessoas que de fora, mas não há uma preocupação com o que acontece dentro de casa. Porque geralmente, logicamente, que as pessoas acham que não vai acontecer, né, dentro da própria casa, dentro da própria família, mas há um risco. Importante que a sociedade esteja atenta a isso. A sociedade precisa estar atenta, porque na maioria das vezes é justamente o vínculo familiar, a confiança no vínculo familiar, né, de que não vai acontecer, que faz com que às vezes se perpetue ainda casos de abuso, às vezes por 1, 2, 3 anos, e as pessoas às vezes não conseguem reconhecer aquele abuso sexual. Eu posso até falar daqui a pouquinho um pouquinho de como reconhecer esses sinais das crianças, que está sendo vítima. Das crianças e dos adolescentes que estão sendo vítimas de abuso. O que a gente percebe às vezes também em alguns casos, depois quando a gente ouve os relatos, é que houve muitas vezes a família tem uma dificuldade de enfrentar, né, a realidade, o que está acontecendo, não leva a denúncia adiante. Então, é uma situação que a gente sabe que deve ser assim, muito difícil, mas é importante que as denúncias sejam feitas, sejam apuradas, não é, Léo? Porque isso vai gerar um trauma nessa criança, nesse adolescente, que ele pode carregar para o resto da vida. Com certeza, são diversos os traumas, e quanto mais no início a gente conseguir descobrir que algo possa estar acontecendo, é importante que rapidamente seja feita a denúncia, seja procurado o órgão de proteção para aconselhamento, para acompanhamento psicológico dessa criança, para minimizar, né, todos esses traumas que ela pode carregar ao longo da vida. Quais seriam esses sinais? Como eu percebo que uma criança que está ali próxima, que está dentro da minha casa, que ela pode estar sendo vítima de abuso? Olha, Carla, um dos principais fatores é a mudança de comportamento da criança. Além da mudança de comportamento natural, porque você convive com a criança, você conhece, né? Eu conheço, por exemplo, como que é meu sobrinho, você deve conhecer como são as crianças na sua família. Então, quando a gente vê uma mudança de comportamento, entristecimento, muitas vezes essa criança tem algumas regressões, como enurese, né? Volta a fazer xixi na cama, pode ser que tenha sonos pesados, né? Pesadelos, né? E muitas vezes a gente pontua que um sinal claro é quando a criança não quer fazer algo, ou não quer ficar com alguém. Não quer dizer que ela não quer ficar com o tio, que automaticamente é uma questão de abuso sexual. Mas a gente precisa olhar para essas questões, do porquê que a criança não gosta de ficar com o padrasto sozinho, porquê que a criança não gosta de ficar na casa do vô, na casa de um tio, na casa de um primo. E aí, muitas vezes, a gente não pode perguntar para a criança na frente daquela pessoa que ela não quer abraçar, que ela não quer beijar, que ela não quer conviver. A gente depois, num momento seguro, em casa, precisa perguntar, olha, por que você não gosta de abraçar tal pessoa? Por que você não gosta de beijar tal pessoa? E daí, com essa conversa, conseguir entender o que está acontecendo, por que a criança tem mostrado essa resistência e se no caso for uma situação de abuso ou algo que a criança não goste, procurar o Conselho Tutelar, os órgãos de proteção, a efetuação do boletim de ocorrência para a proteção dessa criança. E até acreditar no relato da criança, né? A gente ouve histórias terríveis de vítimas que buscaram ajuda, às vezes até junto às próprias mães, e esses adultos, eles não acreditam na versão da criança, acabam ouvindo, levando mais em consideração a palavra do outro adulto, que muitas vezes é o agressor, é o criminoso, o abusador. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, não é, Léo? Precisa ser levado em conta, Carla, e a gente não pode ouvir um relato, seja de abuso sexual ou de qualquer tipo de violência, e já desacreditar. A gente precisa ter atenção, olhar,
contar com a ajuda de um profissional, de um psicólogo, para poder acompanhar aquela criança, porque muitas vezes ela não consegue falar, ela pode ter sido intimidada, ameaçada. Então, através de um desenho, ela pode, talvez, em algum momento, demonstrar o que está acontecendo com ela. Então, de qualquer maneira, se houve uma desconfiança ou se houve uma fala da criança, a gente precisa procurar caminhos de proteção ou um auxílio de psicólogo e assistente social para ter um acompanhamento e ver o que de fato está acontecendo com essa criança, com esse adolescente. Algum membro da família, né, um vizinho que ouve algo diferente ou que a criança contou algo diferente, não precisa ter medo. O Disque 100, a ligação é totalmente anônima, né? Tem também o site da Ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos, que é um site federal do Disque 100. Então a pessoa pode fazer pela internet ou pelo telefone, anonimamente. Essa denúncia vai para o Conselho Tutelar, que aplica medidas de proteção, como o encaminhamento psicossocial, né, para acompanhamento, e ela vai com cópia para a polícia, que vai fazer o processo de investigação. Então é muito importante que a denúncia seja feita e ninguém precisa ter medo de fazer a denúncia. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.